Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do portal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas práticas que eu julgo errada, tá certo? Vou explicar para vocês. Então hoje a gente vai falar sobre trocar compressor inverter por on-off, tá? É uma prática que eu não gosto, tá legal? E também trocar o tipo de gás na geladeira. É outra coisa que a gente vê bastante por aí a galera fazendo. E eu quero falar a respeito desse assunto. Acabei de assistir um vídeo agora há pouco em que um profissional inclusive que eu gosto dele, um profissional muito bom, aprendo com ele. Já aprendi bastante coisa no canal dele, mas quando ele chega e traz esse tipo de assunto, mostrando essas práticas, aí eu não concordo, tá? Então, gostar não significa, respeitar também não significa você concordar com tudo que a pessoa faz. Legal? Primeiro, gosto muito de assistir vários canais da nossa área, certo? Tem alguns canais muito bom, certo? Por isso que de vez em quando eu peço like, a inscrição, eu costumo dizer assim, me ajuda aí a fazer do Portal Refrigeração o canal mais relevante dessa área. Por quê? Porque tem muita gente boa por aí e não é fácil a gente se destacar no meio de tanta gente boa, certo? Então estou começando dessa forma respeitosa, justamente para não criar polêmica. Minha questão realmente é posicionar aqui o que eu penso, a minha forma de trabalhar, de ensinar. Tá certo? Muita gente eu sei que não concorda comigo também, assim como eu não concordo com eles, mas eu vou colocar os meus pontos aqui. Certo? Então agora há pouco eu estava assistindo um vídeo e nesse vídeo o profissional ele se depara com uma geladeira com um compressor inverter estragado, certo? E aí ele já começa o vídeo assim falando mal do compressor. Fala, não, é um compressor ruim, é um compressor que não vai longe. Então vamos dividir por ponto. Tá legal? Então ele fala que é um compressor ruim, um compressor fraco, etc., que não dura muito. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é essa percepção enganosa que às vezes a gente tem. Como técnico é muito comum. Eu que já sou um técnico que estou há muito tempo na área, eu já passei por várias transformações aqui na refrigeração. Quando eu comecei, o único gás que você pegava em geladeira doméstica era o R12, certo? Era o único gás quando eu comecei. E dava problema. Já naquela época, aqueles compressores já davam problema, certo? Tinha um problema muito comum, eu me lembro, na época que eu comecei, que eram as molas de suspensão quebrarem. Quebrava a mola de suspensão e aí o compressor ficava barulhento. Toda vez que o compressor parava, desligava, ele balançava e dava uma pancada na geladeira. O pessoal criticava esse compressor. Mais tarde, por conta aí das questões ambientais, vieram os compressores R134. Inclusive, o R134, quando ele saiu, ele era chamado de gás ecológico, né? O R134A. Certo? E aí o pessoal reclamava do R134. Tinha várias reclamações, dizia que o R134 ele estragava o filtro, né? O filtro saturava muito e tal. De fato, o R12 era muito bom, o R134, e o pessoal reclamava, certo? E aí o R134 dominou praticamente, não existe mais nada. Alguma coisa muito antiga aí com o R12 a gente encontra de vez em quando, o R134 dominou, certo? E aí veio o R600 e o pessoal caiu matando no R600, porque não sei o que lá, trava e não sei. E mesma coisa, agora o inverter. O inverter é a bola da vez. E o pessoal agora está falando mal dos compressores inverter. Tá certo? Então vamos lá. É normal esse tipo de coisa. Só que é assim, ó. A fila anda, meu. Se você não se preparar, se você não se adequar, se você não topar, encarar os desafios que aparecem, você fica para trás. Agora, seguinte, é o que eu disse para você. O R12 tinha problema, o R134 tinha problema,
O R600, problema. O inverter, problema. Mas sabe de uma coisa? Presta atenção. Quantos milhões de equipamentos são colocados no mercado todos os anos? Exatamente, milhões, tá bom? Não sei exatamente quantos milhões, mas eu tenho uma base, uma vez, numa visita que a gente fez o ano passado lá em Braco, eles estavam já com planejamento, né, encomendas de mais de 2 milhões de compressores para as marcas mais... Se eu não me engano, era esse o número. Era algo muito, muito grande. Se eu não me engano, era isso. 2 milhões já encomendados no ano passado para entregar né, do fim do ano para cá e tal. Então você vê que é muita coisa entrando no mercado. O que chega para a gente fazer manutenção e consertar é uma fração disso. Tá certo? É uma mínima porcentagem disso. Só que ninguém chama o profissional de refrigeração para fazer a manutenção em uma geladeira que está funcionando bem. Tá certo? Então tem geladeira que está funcionando aí há 5, 10, 15, 20 anos que não deu problema. Essas ninguém chama para a gente arrumar. Só chamam mesmo as que dão problema. Então cria em nós a percepção. Como tem muito mais geladeiras, por exemplo, com R600 no mercado, é normal que quando a gente chega para arrumar uma geladeira, é normal e é comum que seja uma geladeira com compressor R600. E aí eu falo, uau, os R600 estão estragando muito. E o R134 não está estragando tanto. É lógico, está acabando as geladeiras mais antigas, certo? O mercado está inundado com as geladeiras mais novas. Agora o inverter é a mesma coisa. É o que eu tenho dito para você. Inclusive quando eu faço a propaganda aqui, o chamado, né? Para quem quiser estudar comigo, um dos apelos que eu faço é o seguinte: a tecnologia inverter ela veio para ficar, tá certo? E os equipamentos novos estão saindo só com tecnologia inverter. Então eu digo que quem não estiver preparado para mexer com tecnologia inverter vai ficar meio... vai ter que correr atrás do prejuízo. Correto? Então, entenda isso. Quando chamam você para arrumar... É porque está com problema. As que não dão problema, ninguém chama. Então é muito fácil você ter uma percepção que a tecnologia do momento está dando muito defeito. Uma que você às vezes não sabe lidar muito bem com ela e você às vezes se assusta. E outra, o mercado está sendo inundado por as novas tecnologias. Então são elas que vão aparecer para a gente mesmo. Então, primeira coisa, não fica falando mal das tecnologias. Afinal de contas, a gente trabalha com isso. É a gente que vai ter que arrumar mesmo. Tá legal? Então, primeira coisa, se capacite. Se capacite, não fale mal e vai para cima. Aprenda a lidar e vá para cima. Tá legal? E aí o que acontece? O camarada não sabe lidar, às vezes, com a tecnologia inverter. Então tem muita gente no YouTube, TikTok, por aí afora, ensinando o pessoal a chegar e transformar uma geladeira inverter em on-off. Primeiro, é a coisa mais fácil do mundo, é transformar uma geladeira inverter em on-off, tá bom? Basicamente você vai procurar ali uma fonte de energia, maioria das vezes o ventilador, certo? Você vai pegar ali a fonte do ventilador, que está jogando 110 ali no ventilador do freezer, e vai puxar para ligar um compressor on-off. Todas as vezes que o ventilador ligar, o on-off vai ligar também. Isso é muito fácil, pronto, acabei de te dar uma aula do que você não deve fazer. Tá certo? Algum mais caprichoso, ele coloca um relé para não sobrecarregar a placa. Certo? Porque a placa, ela foi dimensionada, a placa de potência foi dimensionada para a corrente do ventilador. A corrente do compressor é muito mais alta. Então, fazendo isso direto, você vai sobrecarregar, esse relé vai queimar rapidinho, você vai ter que trocar a placa. Então, alguns mais caprichosos colocam relé para não sobrecarregar a placa de potência, mas não é o certo a fazer, tá certo? Por que o inverter chegou para ficar? Primeiro, eficiência energética. Então, quando alguém compra uma geladeira inverter, ela é eficiência energética. Significa que ela vai gastar menos energia do que gastava com uma geladeira on-off. Menor ruído dentro da casa. Então, tem várias vantagens. Melhor a tecnologia inverter, ela conserva melhor os alimentos, certo? Ela mantém melhor
Porque a tecnologia on-off, ela trabalha ligando e desligando o compressor. Então, toda vez que desliga o compressor, tem uma perda muito grande de temperatura. Tá certo? Tem o que a gente chama de diferencial, que é aquela perda para que o sistema acione de novo. Já na tecnologia inverter, isso reduz muito essa perda, então conserva muito melhor os alimentos. Então, a tecnologia, ela é boa. O problema é que às vezes as pessoas não sabem lidar com ela e inventam de chegar e regredir, certo? Regredir a tecnologia. Não faz isso, tá bom? Seja um profissional consciente do que você tem que fazer. Então, não regrida a tecnologia. Então, vamos lá. Inverter é menor consumo de energia, tem maior capacidade de refrigeração, menor ruído, atende às normas ambientais e tem uma melhor eficiência realmente de conservação de alimentos. Tá legal? Então, transformar em on-off é andar para trás, ok? Vamos lá. O terceiro, normalmente quem faz isso, essa transformação de inverter para on-off, ele também dá 2 passos atrás, porque ele também costuma transformar R600 em R134. E já é outra queda também. Por quê? Primeiro, R600... eu falei para vocês que quando o R134 foi lançado, ele era considerado gás ecológico. Depois descobriu-se que sim, ele ainda, menos que o R12, ele ainda contribuía para a questão do aquecimento global. Ainda que você não acredite em aquecimento global, tá bom? Se você não acredita, não posso fazer nada, tá bom? Mas o R600, ele é um gás de fato ecológico, é um gás natural que não agride o meio ambiente. E além disso, todo o projeto da geladeira, ele foi feito para trabalhar com aquele tipo de gás. Então, é o óleo, correto? O óleo para o R600 é um óleo mineral. O R134 usa o poliéster, né, que é um óleo sintético. Que mais? Capilar, a dimensão do capilar é diferente. Tá certo? Todo o projeto da geladeira foi feito para trabalhar com R600. Aí você chega e coloca R134. Aí você começa a perceber que o condensador está esquentando demais. Tá certo? Você começa a perceber um monte de coisa. Aí eu já falei, só de ter mudado a tecnologia de inverter para on-off já aumenta demais o consumo de energia. Quando você coloca R134, aumenta mais ainda, porque vai sobrecarregar o sistema que não foi feito para trabalhar com R134. Por exemplo, o capilar do R600 ele é mais fino do que o capilar para o R134, que isso faz o quê? Aumenta ali a resistência que o compressor sofre tentando ali comprimir o gás, certo? Em pouco tempo, esse compressor vai abrir o bico e vai aumentar muito o consumo de energia do seu cliente, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Eu, quando comecei, principalmente com as minhas aulas, tá certo? Eu trabalho junto com o Leonardo, vocês conhecem o Leonardo, ele não aparece muito, ele aparece mais trabalhando. Aqui, de vez em quando, ele aparece comigo aqui nas gravações. A gente sentou e conversou quando a gente estava bolando o nosso curso, tá certo? E a gente concordou o seguinte, que a gente não ia ensinar gambiarra, nem atalho. A gente ia ensinar o correto e o certo, tá bom? Então, quando foi para criar o módulo de inverter, também. Certo? E a gente tinha até eu ia ensinar até você fazer algumas coisas assim. Por exemplo, será que eu ensino transformar inverter em on-off? A gente chegou à conclusão que não. Tá certo? Por quê? Porque a gente vai ensinar a fazer o certo. Eu quero que você se transforme num profissional altamente qualificado. Tá certo? Então não posso chegar e chegar e ensinar você a fazer esse tipo de coisa. Vamos colocar. Tem as técnicas para você colocar R134 no lugar de R600. Só que nunca vai funcionar bem. Você vai mais estragar. Então,
Nossa proposta é sempre ensinar a fazer o correto. Eu sei que quando eu falo isso, vai aparecer um monte de comentário. Ah, eu coloco o R134 no lugar de R600, não tem problema. Ah, eu transformo, inverto em on-off, não tem problema. Na realidade, tem sim. Você que não quer admitir, beleza? Bom, se você quiser aprender, fazer certo, vem estudar comigo, tá bom? Mesmo quem não sabe nada, a gente começa do zero absoluto e à medida que você vai estudando, se desenvolvendo, aprendendo, até se transformar em um profissional altamente qualificado, alguém que vai trabalhar, viver de refrigeração, certo? Dizer adeus para o patrão, trabalhar por conta própria, pagar os boletos, realizar os sonhos. Vem estudar comigo, tá bom? Link na descrição, portalrefrigeração.com. Vem estudar comigo. Você que já é profissional, certo? Está preocupado aí com a tecnologia inverter. Caramba, a tecnologia inverter está chegando. Já chegou e eu ainda não sei. Vem aprender, tá? O nosso módulo de tecnologia inverter está disponível para todos os nossos alunos de refrigeração. Mas tem também o curso de máquina de lavar, tem o de controlador digital, que eu tenho dito, é aquele degrau a mais para todo mundo, para o profissional de refrigeração que realmente quer ficar top, certo? Quantas vezes você já deve ter perdido dinheiro porque não sabe mexer com controlador digital? Se é que não sabe. Se você sabe, está de parabéns. Se você não sabe, vem aprender comigo. É rapidinho, você tá fera. Certo? Afinal de contas, aprender comigo fica muito mais fácil. O valor é muito acessível na maioria das vezes. No primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Link na descrição, portalrefrigeração.com. Valeu! Bom, vou aproveitar agora e fazer aqui falar do pessoal que está com a gente. Legal? Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração. A Lumax Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Engate rápido, chave lock, sacador de mecanismo, são apenas alguns produtos que a Elite desenvolve. Tem muito mais, produtos que talvez você nem conheça, mas estão fazendo muita falta na sua maleta. Entra no site samatec.com.br, clica na aba Elite, vai com o tempo, você vai descobrir essas ferramentas. Michande Gases Industriais. Michande sabe tudo de nitrogênio, oxigênio, maçarico, reguladores, certo? Tudo com garantia e procedência. Se você está em São Paulo, vai direto lá na Michande, leva o seu equipamento montado, prontinho para usar. Se você está em outros lugares do Brasil, entre em contato pelo WhatsApp e a Michande envia para todo o território nacional. E Caresfrio, na minha opinião, uma das melhores lojas de refrigeração do Brasil, certo? Para São Paulo e litoral, frete grátis. E para o resto do Brasil, envia para todo o Brasil. Inclusive, é preço de varejo, aliás, preço de atacado. Varejo, preço de atacado. Pronto, quase não sai. Varejo com preço de atacado. Envia para todo o território nacional, tá bom? Inclusive, a gente falou agora há pouco de tecnologia inverter. A Caresfrio tem tudo lá já de tecnologia inverter, tá? A parte da Embraco, os compressores, inversores, eles trabalham exclusivamente com os compressores Embraco, eles têm acesso direto à Embraco, então eles têm preço e têm todos os produtos que você precisa. Entre em contato, caresfrio.com, ok? Se você quiser comprar direto lá online, compra. Se quiser falar com o vendedor, só clicar no botãozinho do WhatsApp. Tem lá uma equipe de vendedores para te ajudar. Valeu? E aí, galera? E você, concorda comigo ou não concorda? Se você não concorda, não tem problema, mas você há de convir que meus argumentos são bons. Tá certo? Manter a originalidade do equipamento é tudo de bom. Tá certo? Saber que você deixou o equipamento conforme ele saiu da fábrica não tem preço. Tá legal? Mas coloca aí nos comentários, concorda ou não concorda? E se concorda, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Valeu demais, forte abraço, tchau!